Léo, quem queria fazer coisa errada era o inelegível, né? O tri-inelegível. Pediu para o Moraes o passaporte para visitar o genocida e o Moraes disse que não pode pegar o passaporte, tem que ficar quietinho no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, que negou a devolução do passaporte a Jair Bolsonaro, o passaporte do Bolsonaro que foi retido no início de fevereiro desse ano pela Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que investiga uma suposta trama golpista aqui no Brasil, principalmente no ano de 2022, no final do mandato de Jair Bolsonaro. Ele foi alvo e também outros militares, enfim, muita gente foi investigada pela Polícia Federal na ocasião. O passaporte de Bolsonaro foi retido pela Polícia Federal e vai lembrar, né? 4 dias depois, no dia 12 de fevereiro de 2024, o Bolsonaro se abrigou na Embaixada da Hungria, passou 2 dias por lá, enfim, é um caso que está sendo muito investigado, é um caso que está gerando aí muita repercussão, e a notícia de hoje é que a defesa do Jair Bolsonaro, ela pediu a devolução do passaporte. Qual que é o motivo? A gente tem aqui na matéria. O motivo é que o Bolsonaro, ele foi convidado para ir visitar Israel. Ele foi convidado, pelo menos de acordo com a defesa do ex-presidente, ele foi convidado pelo ministro Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e aí ele gostaria de ter o passaporte de volta para poder fazer essa visita. A informação é de que o Moraes negou. O Moraes nega, dizendo aqui, né, já a matéria, porque ele está seguindo um parecer da Procuradoria-Geral da República, que também havia se manifestado contrariamente à restituição do documento. A viagem para Israel ocorreria entre os dias 12 e 18 de maio. O Bolsonaro, aparentemente, então, não vai poder fazer essa viagem para Israel. E acho que é até interessante a gente contestar essa notícia, né, da viagem para Israel, porque vale lembrar, né, também outras autoridades, como o próprio governador Tarcísio de Freitas, outros governadores brasileiros também, foram convidados, e eles alegaram que tinha sido Netanyahu que fez o convite, mas a Embaixada de Israel no Brasil disse que não houve qualquer tipo de iniciativa governamental para fazer esses convites para as autoridades brasileiras. Quem fez foram organizações da sociedade civil. Então, existe aí essa diferença nas versões. Em relação ao Bolsonaro, a Embaixada de Israel não se manifestou ainda, então pode sim ter sido o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas o fato é, o Moraes não autorizou. E está correto em não autorizar, até porque a gente viu que o Bolsonaro já fez. Ele, por exemplo, que ainda não foi alvo de outras medidas cautelares, como, por exemplo, ter que usar tornozeleira eletrônica, ou até mesmo ser impedido de entrar em embaixadas. Mas a gente viu que apenas 4 dias depois dele ter tido o passaporte dele retido, o que aconteceu foi justamente que ele fugiu para uma embaixada, que é um território inviolável. Ou seja, se algum juiz brasileiro, se, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal emitisse uma ordem de prisão contra o Bolsonaro, essa ordem não poderia ser cumprida sem autorização de autoridades da Hungria. Então, isso pode ser considerado como, por exemplo, uma obstrução de justiça, poderia até mesmo levar à prisão preventiva do Bolsonaro. E agora ele está pedindo o afrouxamento, ele está pedindo que o passaporte dele seja devolvido, aí é você dar justamente tudo que ele quer, né? Ele pode fugir do Brasil e nunca mais voltar, e assim não vai sofrer as consequências dos atos que ele cometeu, dos possíveis crimes, inclusive, que ele cometeu. Então, tá certo o ministro Alexandre de Moraes em não devolver o passaporte do Bolsonaro. Não faz sentido conceder o passaporte para o cara fazer uma viagem exatamente com um país que pode dar asilo político para ele. Permitir a fuga, se devolver o passaporte para o Bolsonaro para ir para Israel. Uma coisa completamente descabida, né? Não faz sentido algum. E ele já está muito folgado, né, Léo? Já deu mais do que vários motivos para ser preso. Né? Você acha Exatamente. que ele pode ser preso depois da Semana Santa ou não? Ou ainda vai ficar uma coisa... Léo, é muito importante que nesse momento a gente entenda que a gente tem um trabalho que é um trabalho duplo por parte do Poder Judiciário e da Polícia Federal. Antes, as provas eram produzidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, para convencer o magistrado. Hoje não. Hoje nós temos o magistrado e a opinião pública. Então, por exemplo, o caso da Embaixada da Hungria é suficiente para, tecnicamente, dar uma revogação dessa cautelar e pedir a prisão preventiva do Bolsonaro, porque, afinal de contas, ele esteve durante alguns dias indisponível para a justiça. A cautelar é para garantir que ele vai estar disponível à justiça. Ele esteve indisponível. Mas já parou para pensar como seria a repercussão de um Bolsonaro ser preso por ter ido a uma embaixada? Vai ser muito difícil de explicar. Então é claro que vai ter o timing correto para prender o Bolsonaro. Vai ser um grande escândalo, e no meio de um grande escândalo, uma nova descoberta, uma coisa realmente poderosa, aí prende o Bolsonaro de forma cautelar, mas tem que ser alguma coisa que seja vista pela sociedade, Léo, como sendo um crime que vale a pena realmente prender o camarada por causa desse crime. A população não tem noção do que significa se refugiar numa embaixada, a população não tem noção do que significa a ideia de um Bolsonaro que falsificou o cartão de vacina. Para o povo isso não é crime, muito pelo contrário. Para o eleitor do Bolsonaro, ao falsificar o cartão de vacinação e não se vacinar, o Bolsonaro foi um herói que realmente defendeu que as vacinas eram do mal e ele próprio acreditou que as vacinas são do mal. Então, Alexandre de Moraes, ele certamente está muito bem assessorado para escolher o timing
correto para colocar o Bolsonaro na cadeia, para não transformar o Bolsonaro num herói, numa causa, né, e endossar esse argumento que eles estão criando de que o Bolsonaro está sendo perseguido no Brasil. Daqui a pouco vão falar que o presidente Lula é um Nicolás Maduro que controla quem pode e quem não pode estar na oposição, e isso vai ser uma coisa que, para quem quer repercutir esse tipo de discurso, qualquer palhaçadazinha é suficiente.